Nós acreditamos, Pai, que algo novo vai acontecer. O Senhor tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Que o Senhor manifeste, Senhor, ó Deus, o teu reino e a tua vontade nesse lugar. Nós liberamos, Deus, realmente a palavra do Senhor. Ó Deus, liberamos, Deus, o louvor. Deus, cada oração feita, Senhor, nesse lugar, seja, ó Deus, ouvida nos céus e seja atendida. Nós abençoamos, Deus, essa reunião e declaramos, Deus, que o Senhor é o Senhor desse lugar. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor reina nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos recebê-lo com louvor, com gratidão. Amém? Faz o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos celebrar essa maravilhosa graça. Amém? Aleluia. Então vamos, me ajuda aqui assim, ó. Hey! Cante comigo. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, quem? O Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida reentregou para me resgatar. Oh, 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 para sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. Ele, o Rei. Maravilhosa igreja, maravilhosa. Tomou o meu lugar e a minha cruz. Sua vida reentregou para me livrar. Sim. Oh, 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 para sempre eu canto o que fizeste a mim. Você crê que Ele é digno? Você crê que Ele é digno?
Você crê que Ele é digno? Então cante. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Bem alto. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar e a minha cruz. Sua vida entregou. Pra quê? Oh, oh, oh. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa, maravilhosa graça. O quê? Tomou meu lugar e a minha cruz. Sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, oh. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Cantamos a ti, Jesus, porque só tu és digno, só tu és digno. Você pode continuar batendo palma bem forte para Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quero a ajuda da igreja nessa música, hein? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está onde? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Então se alegra aí. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, declare: o controle está nas suas mãos, Jesus. E o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando a igreja.
choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Igreja, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Não importa a sua situação, meu irmão, minha irmã. O choro dura uma noite, mas a alegria. Diga: eu creio bem forte. Crendo no milagre, crendo no milagre. Ainda todavia, 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 e ainda e não haja, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Diga: todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia! Jesus tem feito chover, amém? Graças a Deus está chovendo, né, meus irmãos? Mas quem precisa de chuva na vida aí, além dessa chuva que está caindo lá fora, levanta a mão aí. Quem precisa do milagre de Jesus aí, levanta a mão. Você precisa de uma porta que se abra, meu irmão. Você está no momento exato, você está no lugar certo para clamar, amém? Para que a chuva de bênção de Deus caia sobre a sua vida, aleluias. Assim como a
anseia por águas. Como? Precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu. e Deus meu, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração e faz chover, faz chover. Jesus, Derrama, chuva neste lugar. vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a corça. anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Cante comigo, igreja. Assim como a corça precisa, nosso coração, Jesus, tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Clamamos a ti essa noite, ó Deus. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama. Derrama chuva neste lugar. Oh, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover. Aleluia. Receba a chuva de Cristo na sua vida, né?
Nós ficamos, ó Pai, maravilhados, maravilhadas em ouvir o Teu nome, Jesus Cristo. Oh, que nome lindo, maravilhoso é o Senhor. Maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga santo! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Tu há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Como é bom estar aqui, né? Tantas pessoas que eu não vi há muito tempo, que eu estou vendo hoje. A Denise. Denise, seja bem-vinda em nome de Jesus. O Rogério também. Que bênção. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como é bom adorar o Senhor, não é? A Márcia também está aqui. Eu convidei ela hoje, ela veio. Amém. Obrigada, viu, Márcia? Veio adorar ao Senhor. Porque nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Amém? E este é o lugar de adorarmos ao Senhor. A palavra de Deus fala que o nosso Deus, Ele ordena as bênçãos dEle, onde o povo está ali todos reunidos, buscando um só nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. A presença do Senhor aqui é real, é palpável. Existem anjos que o Senhor já liberou para trabalharem ao nosso favor aqui no nosso meio. Se você crê, se você tem fé de que a sua vida pode ser transformada hoje pelo poder do nome de Jesus, isso vai acontecer. Não importa como você aqui chegou, não importa as circunstâncias que têm se levantado, os gigantes que têm se levantado contra você, contra a sua casa, não importa quais são as portas que ainda estão fechadas, nós servimos e cremos no Senhor, que tudo pode e tudo provê para as nossas vidas. Há um tempo atrás eu recebi uma palavra, e nessa mensagem o Espírito Santo dizia: existe um movimento que o homem precisa fazer, e à medida em que ele se movimenta, o céu se movimenta.
O céu corresponde. Quantos aqui essa noite querem ver o céu corresponder? Levante a sua mão mais alto que você puder, meu querido. Em Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, Paulo e Silas foram levados à prisão, depois de serem açoitados, depois de serem torturados. Mesmo nessas condições de prisioneiros, eles decidiram louvar ao Senhor com toda a força que ainda os restavam. E a palavra fala que à meia-noite houve um estrondo, um grande terremoto, e as prisões foram abertas. Se você crê, recebe essa mensagem. Chegou a hora e o momento de acontecer um reboliço na sua vida e você ser totalmente transformado pelo poder do nome de Jesus. Chegou a hora, e a hora é esta, aonde as prisões serão abertas, cadeias serão quebradas, os nós que te seguram, que te amarram, serão desbaratinados da sua vida. Se você crer e corresponder aos céus essa noite, você receberá o seu milagre, você verá as portas se abrir, você vai ver a sua sorte ser mudada pelo poder do nome de Jesus. Eu quero convidar você, quem ora em línguas, comece a orar em línguas nesse momento. Levanta um clamor, erga a sua voz. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se importe com a pessoa que está do seu lado, mas fale direto ao Senhor. Clame ao Senhor essa noite. Louve ao Senhor com toda a sua força, ainda que as suas forças sejam poucas. Clame ao Senhor, porque as cadeias vão se abrir em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o seu povo. Aqui estão os seus filhos. Senhor, eu não conheço o coração e as necessidades de todos aqui essa noite, mas o Senhor sabe. Pai, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que os céus se abram e que nesse momento o Senhor comece a ouvir o clamor, ó Deus, o choro. Comece, Senhor Jesus, a enxergar essa lágrima que desce nesse rosto, Deus, e comece a fazer um reboliço nos céus, quebrando toda sorte de maldição, quebrando, Senhor Jesus Cristo, todo levante do maligno contra essa vida, contra essa mãe, esse pai, esse filho. Espírito Santo do Senhor, nós clamamos liberdade do Espírito, liberdade do Espírito, liberdade do Espírito. Nós declaramos que esse é o tempo que o Senhor tem preparado para nós. Um tempo onde o Senhor nos levará em lugares e regiões que jamais imaginávamos que poderíamos chegar. Porque o Senhor tem transformado as nossas vidas, tem tocado, ó Deus, em nós, a nível de corpo, alma e espírito. Eu declaro sobre a sua vida a restauração, libertação e cura. Em nome de Jesus Cristo, aonde você está nesse momento, seja tocado pelo Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo. Seja envolvido do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus Cristo, comece a sentir mais uma vez a chama do primeiro amor queimando no seu coração. Comece em nome de Jesus a sentir nesse momento o Espírito Santo renovando as suas forças, renovando a sua fé, trazendo a você a esperança. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, mais de Deus sobre as nossas vidas. Esse é só o início. Esse é apenas um gotejar da chuva serôdia e temporã que o Senhor trará sobre as nossas vidas. Senhor, queremos nos encharcar na sua chuva, em nome de Jesus. Se você recebeu o toque do Espírito Santo e é grato por isso, aplauda ao Senhor com toda a sua força. Dê um grito de júbilo. Exalte ao Senhor Todo-Poderoso. À medida em que você adora, as cadeias são abertas. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Quantos aqui sentiram um toque especial do Espírito Santo? Levanta a mão. Aleluia. Deus tem mais para as nossas vidas. Amém? Podemos nos assentar, por favor? Aleluia. Gostaria nesse momento de conhecer você, que é o nosso convidado especial. Talvez você está aqui nessa congregação pela primeira, pela segunda vez, como nosso convidado. Levanta sua mão, deixa eu te conhecer. Aleluia. Mais alguém? Queridas, sem constranger vocês poderiam ficar de pé só para a igreja conhecê-las? Igreja, vamos aplaudir a Jesus por essas vidas. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas a essa igreja. E nós esperamos que no final dessa reunião, esta congregação seja de vocês também. Amém? Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Quero pedir à igreja que fique de pé novamente. Vamos fazer mais um exercício, né? E vamos continuar em oração. Vamos orar pela nossa nação, nosso país. Nós estamos vivendo, sim, dias difíceis, mas nós temos que clamar, porque para Deus, né, Ele pode todas as coisas. E nós, como povo de Deus, temos que clamar e pedir a intervenção de Deus. Em muitas situações nós estamos vendo hoje no nosso país. Amém? Então vamos clamar. Nós clamamos individualmente, mas quando nós estamos reunidos, né, como corpo de Cristo, a igreja, né, a oração ela sobe mais forte. Amém? E rompe qualquer barreira que o inimigo tenta impedir. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o nosso país, a nossa nação. Senhor, o Senhor nos deu uma terra grande. O Senhor nos deu, Senhor, uma terra rica, produtiva. Ó Deus, e desde quando o Brasil foi descoberto, Senhor, o Brasil tem sido explorado. Ó Deus, e nós queremos um novo tempo para o nosso país. Nós queremos ver, Pai, o nosso Brasil produtivo, o povo brasileiro, Pai, produzindo. Ó Deus, em nome de Jesus, o próprio povo brasileiro, Pai, tirando as riquezas do nosso país. Nós não aceitamos mais, ó Pai, que outros países venham buscar a riqueza aqui do nosso país. Ó Deus, nós repreendemos toda e qualquer ação do mal que tenta agir dessa forma, que tenta colocar o Brasil nessa situação. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas autoridades, que o Senhor abençoe o presidente da República, a sua equipe de governo, que o Senhor abençoe, Pai, os políticos, ali, Pai, em Brasília, no Senado, na Câmara Federal, Senhor, nos estados, os governadores, ó Deus, os deputados estaduais, que o Senhor abençoe cada cidade, para os municípios, os vereadores, as autoridades, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e se porventura alguns estão indo por um caminho errado, um caminho de mentira, um caminho de engano, de corrupção, Senhor, que essas pessoas venham se converter. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, e que na época da eleição, Pai, que o Senhor dê sabedoria ao povo, Senhor, para saber escolher os nossos representantes. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres, ó Pai, tementes ao Senhor, responsáveis, que não se corrompam, Senhor, para fazer um trabalho, Pai, de excelência para o Senhor em primeiro lugar, e depois para o povo, para a nação, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer principado e potestade que tenta agir contra a nossa nação. Repreendemos, ó Pai, esse principado da corrupção. Repreendemos, ó Pai, esse principado da imoralidade, da violência, ó Deus, do tráfico de drogas. Ó Deus, repreendemos o principado, Pai, da idolatria, da incredulidade, em nome de Jesus, ó Pai. Repreendemos, ó Pai, todo e qualquer principado que tenta agir contra o nosso povo, a nossa nação. Senhor, que a Tua igreja continue rompendo em fé. Ó Deus, que a Tua igreja continue, Pai, crescendo cada vez mais, forte, Senhor, unida. Ó Deus, alcançando os perdidos, levando, Pai, a mensagem de boas novas, a mensagem de salvação em Cristo Jesus, para que as pessoas venham se arrepender, ó Pai, dos seus maus caminhos, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, que o nosso país, ó Pai, num novo tempo para a nossa nação de crescimento, de prosperidade. Ó Deus, a Tua igreja também venha crescer, ó Deus, e venha, Senhor, ser um celeiro de missionários para o Brasil e para as nações, em nome de Jesus. Abençoa nosso país, ó Pai, na economia, ó Deus, abençoa na educação,
Ó Deus, abençoa, Senhor, em todos os níveis ali, de cada ministério que atua, Senhor. Ó Deus, para que o povo seja realmente, ó Pai, bem servido. Ó Deus, porque nós, Senhor, como povo, nós pagamos os nossos impostos. Que esse dinheiro, ó Pai, seja bem aplicado, em nome de Jesus, ó Pai. É que nós oramos, declaramos um novo tempo para o Brasil, Senhor. Declaramos, ó Pai, que feliz é o Brasil cujo Deus é o Senhor. Declaramos, ó Pai, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos isso e profetizamos isso, ó Pai. Declaramos a derrota do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, ele já foi derrotado ali na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, e nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um amém bem forte, amém, igreja? Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar aqui o pastor Rogério. Amém. Pode tirar a máscara aqui, né? Amém. Não vejo o dia que nós vamos poder tirar as máscaras. Pensou? Crente não pode usar máscara, gente. Isso é proibido, né? Nós temos que ser libertos de toda máscara, né? Diz que o teatro lá, o símbolo do teatro eram as máscaras, né? Que simbolizava hipocrisia. Isso não é para nós, não. Bem, o seu álcool está aqui, ó. Trouxe ele. Mas então, pessoal, boa noite. Eu passei ali pela intercessão e o pessoal orando lá, e Deus me falou sobre essa igreja, que Ele está chacoalhando a figueira. E quando chacoalha a figueira, né, as folhas secas vão cair, aquele fruto que já está maduro, que já está até podre, cai, e o que vem depois? O renovo. Então Deus está trazendo folhas novas, está trazendo frutos novos, né? E Deus também falou através da Laísa, estou quase acertando, gente. Então, Deus falou assim, que Deus estava dando um óleo novo, um vinho novo, não é? E é interessante que quando Jesus fala de óleo novo e vinho novo, o que nós precisamos ser? Odres novos. Se nós formos odres velhos e chegar o vinho novo, esse odre vai se romper. Amém? Então nós precisamos buscar o Senhor, porque esse odre precisa ser um odre novo para receber esse vinho novo, tá? E quando eu fui desafiado a dar essa palavra aqui para vocês, confesso que é um grande desafio. E eu pensei em alguns títulos, né, dessa palavra. Seria falar sobre o poder de Deus. E acabou que eu comecei a falar pensar aqui sobre a vida de Paulo. E na intercessão, né, tem uma frase que Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essa frase é para nós também. Que nós sejamos imitadores de Paulo, como ele foi de Cristo, né? E porque hoje, se nós pegarmos o Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento, talvez uns 70%, são escritos de Paulo, né? E eu falar que depois de Jesus, eu sou fã de Paulo. Vamos falar do Novo Testamento, não vamos falar do Velho Testamento, não. Paulo fez reflexões profundas sobre a vida cristã, sobre a cruz, as obras da carne, o fruto do Espírito, ali em Gálatas, a lei do pecado e da morte, a lei do Espírito e da vida, né, em Romanos 8. O sentido do batismo, em Romanos 6, sobre a ceia, ensino sobre os dons do Espírito Santo. Ontem nós tivemos lá, quem estava lá no seminário dos dons do Espírito Santo? Alguém daqui estava lá?
Aí, Hiroki, você estava? Estava não? Só eu? Misericórdia. Gente, foi uma bênção, né? Eu fiquei lá no seminário e sobre os dons do Espírito Santo. Eu fui muito renovado. Silvio Moro, Silvio Ferreira e Humberto pregaram e ministraram e tinha mais de 600 jovens lá. Uma bênção. E isso está em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, né? Praticamente Paulo ali fala sobre os dons. Em Gálatas ele fala sobre o fruto do Espírito também. Né? A carta de Efésios, que é uma carta que era para ser lida para todas as igrejas, é um tratado teológico, algo fantástico, né? Tremendo. As cartas de Paulo, as orações de Paulo, não sei se você já viu as orações de Paulo, que estão ali em Efésios, Filipenses, Colossenses, tem umas 4 orações tremendas que Paulo faz, muito forte, e ele descreve a obra de Cristo como ninguém. Eu peguei aqui um texto, que eu gosto muito, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9, Paulo teve uma experiência, e ele fala aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e ainda continuará a livrar-nos. Você já teve a sentença de morte? Sim ou não? Sim? Quem é que já teve sentença de morte? Levanta a mão. Só a irmã lá no fundo, corajosa. Os outros. Quem não teve sentença de morte? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Nem um pastor, a pastora. Me dá uma força aí, pastor. Você já teve a sentença de morte? Claro, né? Olha lá. Então, quem já teve a sentença de morte, levanta a mão aí. Já teve? Alguns já levantaram, né? Irmãos, quando você batizou, quem aqui é batizado? Nas águas. Você foi crucificado, você morreu. Você é uma nova criatura. E Paulo fala isso, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então nós já tivemos, e Paulo, mas aqui nessa situação, irmãos, Paulo foi apedrejado, sabe aquelas bolas de sabão, só que era pedra, desse tamanho. Ele foi apedrejado e dado como morto. Na verdade ele morreu, mas Deus ressuscitou. E ele fala que ele teve uma tribulação tão grande, acima das nossas forças, a ponto de desesperar até da própria vida. Né? E fala que ele teve essa sentença de morte, para quê? Para que ele não confiasse nele mesmo, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E aí a gente já vai quebrar um paradigma aí, né, da psicologia, alguma coisa assim, que fala da autoconfiança. Nós, crentes, nós não temos que ter autoconfiança, nós temos que ter autoconfiança. A nossa confiança está em Deus, nós dependemos de Deus. Né? E ele fala que isso aconteceu para que nós não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém? E da mesma forma você, nós precisamos ter essa confiança no Deus que ressuscita os mortos, não na nossa capacidade humana, natural, né? Porque isso aí é furado, tá? Paulo foi um homem cristocêntrico, quando ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não considerava a vida dele preciosa, mas ele entregou a sua vida totalmente a Cristo, né? E nós vemos alguns textos na Bíblia, que Paulo, ele começa a falar um pouco das experiências dele, né? Eu vou pegar aqui 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Vou falar muito sobre Coríntios, que foi uma igreja que Paulo fundou essa igreja, tá? E
vou ler alguns textos aqui que Paulo mesmo fala. Ele fala assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Se o tal homem, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis ou inefaláveis, palavras que não dá nem para mencionar, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. E ele fala também que Deus colocou um espinho na carne, por causa das revelações, né? E ele pede para o Senhor tirar o espinho, no verso 9, Deus fala para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele fala: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que exemplo para nós, um homem que ele sofria por Cristo, e isso não abalava, não abatia ele, né? Quando ele estava lá na prisão, como o David falou aqui, cantando louvores a Deus depois de ser chicoteado e torturado. Nós vemos também esse texto aqui que Paulo teve essa experiência tão forte sobre a conversão dele, que Paulo perseguia a igreja, a gente sabe disso. Mas aqui no livro de Gálatas, quando Paulo fala do evangelho que ele recebeu, né, Gálatas 2, verso 1, puder pôr aqui os versículos, lá fala assim, 14 anos depois subiu outra, não, é antes, desculpa, Gálatas 2, verso 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder no judaísmo, como eu perseguia a igreja e a devastava, e na minha nação eu me avantajava muito, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Paulo, quando ele converteu, ele fala que ele foi para essas regiões da Arábia, e ele falou aqui que ele esteve lá no terceiro céu, e que o evangelho que ele recebeu foi mediante revelação de Jesus Cristo. Eu já ouvi um estudo que fala que Paulo provavelmente esteve lá no Monte Sinai, que ele jejuou igual Moisés, e que ele teve experiências com Deus, e Jesus falou para ele. Nós vemos na conversão de Paulo, aqui em Atos 9, 15 e 16, vou pegar aqui Atos 9, se alguém quiser abrir aí, verso 15 e 16, que Deus fala, né? O Senhor disse, quando Ananias vai orar por Paulo, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo foi um homem escolhido, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos principais mestres dos judeus lá, dos fariseus, e ele depois em outro livro ele fala, tudo aquilo que eu tinha, eu considerei como refúgio, para ser encontrado em Cristo, ser achado nele. Eu não tenho justiça própria, nós também não temos, a nossa justiça é a justiça que Jesus conquistou para nós na cruz, e ele tem essa autoridade apostólica, porque, na verdade, Paulo, ele se tornou um apóstolo, mas Jesus já tinha morrido e sido crucificado e ressuscitado, e Paulo foi depois disso, que se tornou um apóstolo, e o maior dos apóstolos,
se nós formos ver as obras que ele fez, as igrejas que Paulo edificou, né? Então, assim, porque ele era um homem culto, Jesus escolheu ele, né? Em 2 Coríntios 6, verso 4, Paulo também está falando, ó, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, e ele vai mostrar as credenciais dele, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Tremendo, né? E é uma coisa assim, a maneira que Paulo expressa, né? Quando ele fala que ele é como desconhecido, mas ele é bem conhecido. Porque às vezes ele chegava diante dos judeus que faziam como se não conhecesse ele, mas conhecia ele muito bem, né? E castigado, foi muito castigado, entristecido, mas sempre alegre, nada tendo, mas possuindo tudo, porque nós não vamos levar nada desse mundo. Paulo sabia disso, então ele possuía tudo, ele tinha Cristo. E aí, irmãos, Paulo fala uma coisa aqui para os coríntios, e eu queria falar isso para você hoje, igreja, para você que está aqui nessa igreja. Queria que você recebesse isso como uma palavra de Deus para a sua vida, em relação aos seus líderes aqui. Aqui fala assim, ó, para vós outros, ó, Shalom Canaã, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. É uma exortação que Paulo faz para nós. Paulo falava para a igreja, porque, irmãos, quem está aqui à frente, seus líderes que estão aqui à frente, com certeza eles estão amando vocês muito mais do que vocês estão amando eles. Então ele fala assim, dilatai o vosso coração. E Paulo fala isso para os coríntios, porque Paulo era o pai dessa igreja. Paulo ficou em Coríntios 1 ano e meio ministrando. Coríntios, irmãos, era uma cidade polo, uma cidade de muito comércio, uma cidade que tinha porto, muitos navios passavam por ali. E o que tinha em Coríntios era os corintianos, o que tinha em Coríntios era um templo de uma deusa que chamava Afrodite. E as sacerdotisas, elas se prostituíam como um culto ao Deus delas lá. Então as pessoas iam para lá para se prostituir. E Paulo estabeleceu uma igreja ali naquele puteiro, né? Vamos falar assim, desculpe o perdão da palavra, mas ele estabeleceu uma igreja lá, naquela cidade. E era uma cidade, irmãos, eu estudando sobre Coríntios, uma cidade com 700 mil, Uberlândia não, 700 mil habitantes, né? Uberlândia, esses dias nós ficamos sabendo que é a capital da distribuição de drogas para o Brasil, né? Foi pego aqui muita gente, daqui distribuía para o país, né? Mas também Uberlândia vai distribuir o evangelho para o Brasil, amém? Que bênção. Então, irmãos, Paulo também aqui, em Filipenses 2, eu vejo um texto que Paulo fala aqui muito forte, eu gosto muito desse texto. Olha que coisa maravilhosa que Paulo fala para nós. Ele fala assim, Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
que nós tenhamos unidade. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que bênção, né? Se nós todos fôssemos assim, isso é uma meta para nós. Paulo, como imitador de Cristo, ele fala isso: completa a minha alegria, pensa a mesma coisa, tenha o mesmo amor, seja unido de alma, tenha o mesmo sentimento, né? Não faça nada para se exibir, não, mas faça por humildade, considere os outros superiores a você mesmo, né? E ele vai, irmãos, continuando esse texto, é um dos textos que eu acho que era até uma canção, um cântico. Se você tiver com sua Bíblia aí, puder abrir e olhar bem para esse texto aqui, ó, Filipenses 2, de 5 a 11. Paulo fala para nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Em outras traduções, fala assim: tenha a mesma atitude que houve em Cristo, em vez de ter o mesmo sentimento. Tenha a mesma atitude que teve em Cristo. Cristo sendo Deus, né? Alguém perguntou alguma coisa? Não, é o barulho do ventilador, né? Benção. Então, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Como que ele fez isso? Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. É como se o homem virasse uma formiga. Deus se fez homem, se limitou à condição humana. Foi o único jeito de Deus resgatar a humanidade. Ele teve que se fazer homem, passar por todos os sofrimentos, né? Então Jesus se tornou a semelhança humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, a cruz, quando os judeus olhavam para a cruz, só para a gente entender um pouco isso, na lei de Moisés falava assim: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Os judeus não aceitavam, e hoje, até hoje, muitos não aceitam Jesus, porque o Messias seria como Davi, como um libertador. No entanto, o Messias dos cristãos foi para a cruz, ele foi amaldiçoado. Lá em Deuteronômio, tem um versículo lá que fala isso, Gálatas 3,13 fala isso, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Não é? A cruz, a pessoa ficava pendurada entre o céu e a terra, ele era amaldiçoado, e ele levou toda a maldição que estava sobre a humanidade, sobre ele, lá na cruz. Ele tinha que morrer, morte de cruz, né? Tem um texto lá em Apocalipse que fala assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Já havia um plano antes de Adão e Eva, em que o cordeiro, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, teria que vir e mostrar para nós o princípio da cruz, desse sacrifício, dessa obediência extrema. Quando ele está lá no jardim do Getsemane, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O cálice, irmãos, não é a cruz. O cálice que Jesus se refere, no Antigo Testamento, falava-se do cálice da ira de Deus, que seria dirigido contra os pecadores. Jesus bebeu esse cálice, né? Quando a palavra fala que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, não levando em conta as nossas transgressões, ele passou por cima dos nossos pecados. Jesus tomou o lugar nosso. Nós estávamos destinados para a cruz, né? O que manteve ele pregado na cruz foram os nossos pecados. Então ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e
e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus os anjos, na terra os homens, e debaixo da terra os demônios, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por Jesus ter feito tudo isso, e até a morte e cruz, Deus o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrar, e toda língua, até uma pessoa que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando morrer, vai comparecer perante o tribunal de Cristo, e vai falar, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor do universo. E Paulo está falando isso aqui para nós, em Filipenses, nós termos essa mesma atitude. E eu estava falando sobre a igreja de Coríntios, as cartas de Paulo aos Coríntios são 2 cartas, e são muito ricas. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo faz uma exortação, capítulo 1, se você puder abrir, verso 10. E nós vamos trabalhar um pouco esse texto aqui, a ideia que Paulo está falando para nós, sobre unidade. 1 Coríntios 1:10, quem achou fala amém, quem não achou falar é de mim. Então vou ler. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então, irmãos, Paulo está exortando a igreja aqui, na verdade, quando ele fala aqui, eu fui informado pelos da casa de Cloe. Cloe era uma pessoa da igreja de Coríntios, Paulo já não estava mais em Coríntios, eles enviam 3 irmãos, para ir lá conversar com Paulo, está lá em 1 Coríntios 16, verso 17, e esses irmãos levam a carta, e aí essas informações aqui, que havia contenda entre os irmãos, estava tendo divisão, é como se falar, não, eu sou discípulo do Hiroki, não, mas eu sou discípulo do pastor Jarbas, não, eu sou discípulo do Carlos, sou discípulo do Maurílio, então, aí ele fala assim, quem que é o Paulo? Paulo morreu por vocês na cruz? Irmãos, nós somos discípulos de Jesus, os mais velhos cuidam dos mais novos, então, é muito forte isso, e ele fala, Paulo quando começa a falar dessa igreja, antes aqui, olha que coisa linda que ele fala aqui, no capítulo 1, verso 4, a igreja de Coríntios foi uma igreja que ele mesmo foi pai dessa igreja, 1 Coríntios 1:4, na mesma página onde vocês estão, olha aqui, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, a graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está elogiando essa igreja, eu dou graças, a graça de Deus que está em vocês, que foi dada por vocês, vocês foram enriquecidos em toda palavra, todo conhecimento, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, e vocês têm os dons, não falta nenhum dom, vocês estão aguardando a revelação de Jesus, e aí, meus irmãos, ele fala sobre a mensagem da cruz, a palavra da cruz, a vocação dos santos, isso aqui é tremendo, quando eu leio isso aqui, 1 Coríntios 1:26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas, verso 30, fala assim: eu sou dele. Todo mundo fala comigo: eu sou dele. Em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a Bíblia fala que não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas aqueles que gloriar, gloriem no Senhor, e em conhecer, saber que Ele é Deus, que Ele faz misericórdia, justiça e juízo sobre a terra. E aqui, irmãos, a nossa vocação, né, não foram chamados nobres, sábios. Deus chamou as coisas simples, as coisas humildes, né, aquelas que não são. Eu me encaixo nisso aí. Você encaixa? Você se sente assim muitas vezes? Né? Paulo fala: eu me glorio nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Quem somos nós? Nós não podemos nada. Mas aí a gente fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos fortalece, aí nós podemos, né? Então, irmãos, Jesus, né, ele fala que nós estamos em Cristo, ó, né? Ele fala que nós somos dele, eu sou dele. Ele se tornou da parte de Deus. Jesus para nós, noutra tradução, fala que é filosofia, sabedoria, filosofia, conhecimento. Existia a filosofia grega, mas existia a filosofia hebraica. O cristianismo é uma filosofia, né? É tão interessante isso que a Bíblia fala que, quando a gente for conversar com alguém, fala: ninguém poderá resistir a vocês. Só que nós não podemos contender com as pessoas, né? Se começa a virar uma discussão, já perdemos a discussão, né? Nós não podemos contender. O servo do Senhor deve ser brando para com todos, manso, humilde, né? E o próprio Jesus não falou: aprendei de mim a fazer milagres, cura, eu sou poderoso. Ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, Paulo, como imitador de Cristo, e nós, como imitador de Paulo, nós precisamos ser manso e humilde. E aqui, irmãos, falando mais sobre essa igreja de Coríntios, os problemas que estavam acontecendo, eu queria que vocês abrissem aí no capítulo 3. E eu vou só ler esse trecho aqui. Muito interessante, verso 1 ao 9. Paulo fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outros: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Então, irmãos, o que Paulo está falando para eles ali? Que havia divisões na igreja, e que ele falava: olha, se vocês estão em contenda, divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu não posso falar vocês como cristãos maduros, mas como crianças em Cristo. Vocês ainda estão como crianças, vocês precisam crescer, amadurecer. Porque quem é Paulo, quem é Apolo? São servos como vocês,
Nós somos o quê? Lavoura de Deus. Nós somos cooperadores, nós somos edifício de Deus. E ele fala que um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Deus. O reino dos céus é assim. Às vezes você joga uma semente lá na terra, né? Você foi lá, plantou. Aí você não fica todo dia plantando. Aí chove, você volta lá, a plantinha vai crescendo. Na hora que você vê, já deu até uma espiga, né? E madurou, e você colhe. Então, o crescimento vem de Deus. A igreja primitiva diz que eles tinham tudo em comum. Diariamente eles tomavam as refeições juntos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em cada alma havia temor, abundante graça. E dia após dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Esse é o modelo da igreja que Jesus quer. Não é? É uma família onde uns cuidam dos outros. Essa questão de ciúmes, de contendas. Uma vez eu ouvi uma fita, irmãos, isso eu nunca esqueci. Era uma psicóloga, ela falava assim: se você fosse comparar com os outros, às vezes você vai achar que você está melhor que uma pessoa. Não, sou melhor que aquela pessoa ali. Aí você vai olhar para outra e falar: não, aquela pessoa está melhor que eu. Se você achar que você é melhor que os outros, você vai ficar o quê? Orgulhoso. Se você achar que você está pior, você vai se sentir inferior, né? E ele falou assim: é errado, você não deve se comparar com os outros, não existe duas pessoas iguais nesse mundo. Você deve se comparar com você mesmo, e ver como você tem crescido, como é que está a sua evolução. Eu melhorei? Eu evoluí? Eu cresci? Né? Então Deus dá o crescimento, e nós precisamos buscar esse crescimento, dia após dia, amém, irmãos? E aí eu pergunto, bom, se os pastores, no caso aqui, ele falou, ó, servos por meio de quem creste, quem são eles? Eles têm um papel, lá em Efésios fala, Deus colocou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, né, para o desempenho do ministério. Todos nós aqui temos um ministério, Deus te chamou com um propósito, né? Jesus falou assim: eu vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto. Quando Jesus deu a sua vida por nós, Deus estava fazendo o seguinte, ele estava entregando Jesus como grão de trigo. Ele falou assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, através do Espírito Santo, ele está em todos nós. Ele se multiplicou e muito, né? Ele pode estar aqui ao mesmo tempo que está em outros lugares. Quando Jesus estava aqui como homem, ele subiu ao monte e foi transfigurado. Só 3 discípulos que estavam ali com ele, os outros não viram. Hoje, pelo Espírito Santo, ele pode estar aqui, pode estar em vários lugares. Então, Paulo fala esse mistério, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 26, 27. Abre aí na sua Bíblia. Ele diz assim, ó, Colossenses 1, 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, mas cada um de nós aqui, Cristo vive em nós, cada um de nós. Né? Em 2 Coríntios também, Paulo fala no capítulo 13, verso 5, ele fala assim: provai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Se não reconhecer que Jesus Cristo está em vós, então vocês já estão reprovados. Essa é a prova da fé. Né? A gente canta aquelas músicas lá do Fernando, Cristo vive em mim, aleluia. Mas é Cristo, tem que viver em nós, né?
essa vida de Cristo em nós é um mistério. Isso ficou oculto. O diabo não sabia o que ia acontecer. É muito interessante, quando você olha no Evangelho de João, Jesus chama os discípulos, lá fala que ele sabia o que ia acontecer com ele. Aí Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Jesus vai preparar uma ceia, Jesus lava o pé dos discípulos, e depois que ele lava os pés, ele fala: olha, eu sou o Senhor, e eu sendo o Senhor, lavei o pé de vocês. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Façam isso. E aí Jesus fala: um de vocês vai me trair. Aí eles ficam: será que sou eu? Será que sou eu, né? Pedro pergunta. Aí João vai lá pertinho. Jesus fala: aquele que eu der o pão, molhar o pão no vinho, der na boca dele, é ele. Aí Jesus molha o pão e dá para Judas. Só João que ouviu isso. Os outros pensaram que Judas era o tesoureiro, que Judas ia sair para comprar alguma coisa. Aí Judas saiu. Quando Judas sai, gente, Jesus começa a falar do Espírito Santo. Jesus começa a falar que convém que ele fosse para que o Pai enviasse um outro Consolador. Ele fala que ele é a videira verdadeira, que eles são os ramos. Judas não ouviu isso. O diabo também não ouviu, eu creio que não. Porque se o diabo soubesse que ele levando Jesus para a cruz, ele ia ser derrotado, porque quando Jesus morreu na cruz, fala que ele desceu às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro. Em Apocalipse fala: eis que estive morto, mas agora eu vivo pelo sexo do sexo, tem as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, tomou as chaves da morte e do inferno, né? Ele nos libertou do cativeiro, da escravidão, do pecado. Amém? Paulo fala em Romanos 6, ele fala: se vocês estão em Cristo, então o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Vocês não estão debaixo da lei do pecado da morte, mas estão debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Isso é uma vitória para nós. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Nós temos vitória sobre o pecado, porque Jesus venceu e Jesus vive em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e Ele nos dá essa vitória. Amém? E eu queria finalizar, irmãos, com um versículo aqui de Paulo, em 2 Coríntios também, e queria desafiar vocês depois a ler essas duas cartas de Paulo, 1 e 2 Coríntios. Essas epístolas são maravilhosas. Paulo fala de muita coisa aqui que nós estamos, pelo breve tempo que nós temos, não dá para falar quase nada. Mas no final de 2 Coríntios 13, Paulo fala assim no verso 11: quanto ao mais, irmãos, a Deus, ele estava partindo lá, né, da cidade, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então falo isso aqui para vocês, ó. Quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoa, consola uns aos outros, seja do mesmo parecer, tenha unidade com os irmãos, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O outro versículo ele fala: saudai uns aos outros com ósculo santo. Esse eu não vou poder falar. Sauda uns aos outros com um coraçãozinho santo, assim, ó. Ou então com um soquinho. Amém? E no final, irmãos, ele dá uma bênção aqui. Eu quero que você leve essa bênção para sua casa também. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Feche os seus olhos, se você puder ficar em pé. O pessoal do louvor puder vir aqui à frente também.
Queria que você fechasse os seus olhos mesmo, para você não dispersar. Nós vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo exemplo de Paulo, que possamos ser imitadores de Paulo como ele foi de Cristo. Senhor, que a vida de Cristo se manifeste cada vez mais através de nós, de cada um de nós aqui. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso guia, esteja nos conduzindo, Senhor, nos mostrando aquilo que nós devemos mudar, aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Senhor, e que o teu Espírito Santo possa ser o nosso maior desejo, que possamos não entristecer o teu Espírito, mas possamos nos encher do teu Espírito. Senhor, faz de nós vasos novos, Senhor, odres novos, para receber esse óleo novo, vinho novo, Senhor, o teu Espírito cada dia nas nossas vidas. Que haja, Senhor, no nosso interior uma renovação dia após dia, que possamos viver essa vida do cristianismo de arrependimento e conversão diária, de mudança de vida diária, de renovação da nossa mente, Senhor, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, renova, Senhor, nosso interior. Aí você faça uma oração nesse sentido. Se essa palavra falou com você em alguma área da sua vida, você possa se colocar diante de Deus em oração. Nós oramos a Ti, ó Pai. O Senhor me deu essa palavra, o Senhor tem um propósito na vida dos meus irmãos, de renovar, de, Senhor, derramar mais da Tua graça, Senhor, mais do Teu amor, mais da Tua alegria, mais do Teu Espírito, mais do Teu poder, Senhor, mais da Tua bondade, oh Deus, para que sejamos instrumentos, canais do Teu amor, Senhor, como Paulo foi, Senhor, e que tenhamos essa experiência também, como Paulo, de ter uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Que a nossa confiança esteja no Senhor, a nossa capacidade, a nossa força vem do Senhor. É o Senhor que efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O Senhor nos habilita para ser ministros de uma nova aliança, não de letra, mas de espírito e vida. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Amém. Ore a Deus aí com as suas palavras. Senhor, que essa palavra seja guardada no coração de cada um, que cada um possa, durante essa semana, meditar no que ouviu e tomar posse, Senhor, do tesouro que é a Tua palavra, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor Jesus. Nos dá o crescimento, Senhor, afasta de nós todo tipo de comparação, de contenda, todo tipo de fofoca, todo tipo, Senhor, de pensamento ruim, Senhor, que nos inferioriza ou que nos deixa superior aos outros, mas que possamos buscar o crescimento em amor, que vem do Senhor, porque do Senhor vem o nosso crescimento, Senhor. Nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus, Senhor, somos Teus servos, somos Teus filhos, somos a Tua noiva, somos, Senhor, a Tua igreja apaixonada, Senhor. Vem nos renovar nessa noite, Senhor, vem nos avivar, Senhor, vem alargar o nosso coração, nos encher de amor por Ti, Jesus, pela Tua santidade, pela Tua bondade, Senhor. Oh Jesus, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da Sua glória, Senhor. Santo, 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 Senhor. Amém. Queria fazer mais uma oração. Coloca a mão no seu coração, repita comigo essa oração. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu renovo contigo a minha aliança. Eu faço contigo uma aliança de amor. Entendi que o Senhor morreu pelos meus pecados
O Senhor deixou a condição de Deus, se fez homem, se esvaziou de si mesmo, se fez na condição de servo. O Senhor foi obediente em tudo, até a morte de cruz. E eu venho a Ti, Senhor, eu Te recebo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, como meu guia, guia a minha vida. Eu recebo o Espírito Santo em mim, eu sou o templo do Teu Espírito. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, perdoa os meus pecados. Oh Senhor, me dá a Tua vida, Jesus. Venha viver em mim, Senhor. Venha renovar a minha fé, renovar o meu coração. Aleluia, amém. Você está aqui pela primeira vez, você nunca tinha feito uma oração de entrega da sua vida a Jesus, e você fez isso com sinceridade. Eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Você não tinha feito ainda esse tipo de oração de entrega, amém? Tinham algumas pessoas novas aqui. Já tinha feito? Já? Amém, então, ótimo. Amém. Hiroki. Amém. Boa noite, graça e paz, igreja. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, amém? Amém. O irmão pode projetar para nós Mateus 10, 37, por favor? Hoje essa palavra foi uma bênção, né? Um banho de Bíblia para nós. Glória a Deus por isso. Mais um pouco agora. Preparei um pequeno texto aqui do 37 ao 42, Mateus 10, 37. Vou ler aqui com vocês. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Pode continuar, próximo. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Próximo. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Então, esse texto de Mateus, o que ele tem a ver sobre contribuições na igreja de Deus? Tem tudo a ver, porque esse texto fala de desapego. Quem aqui é uma pessoa desapegada com os bens materiais? Quem gostaria de ser? Nós precisamos ser desapegados. Você é apegado à sua casa, ao seu carro, ao seu dinheiro, aos seus bens? Se você quiser seguir Jesus, você não pode ser apegado a nada. E ainda fala mais, que nós não devemos ser apegados até mesmo às pessoas. Você não deve amar mais a sua mãe, o seu pai, o seu filho, do que a Jesus. Porque se você amá-lo mais, você vai negar Jesus para agradar essa pessoa. Quantas pessoas, quando se converteram, foram expulsas de casa, foram abandonadas pela sua família, porque decidiram então abandonar a tradição familiar para seguir a Jesus.
eles tiveram que amar mais a Jesus do que os próprios pais, do que a própria família. Isso aconteceu com meu pai, quando ele se converteu. Ele foi o primeiro da família a se converter. Isso há muito tempo atrás. E ele realmente foi tido como louco, como fanático. Mas antes de se converter, ele era uma pessoa viciada em álcool, cigarro, prostituição. E ninguém falava que ele era louco e fanático quando ele era viciado. Mas quando ele se converteu e começou a buscar a Deus, começaram a chamar ele de todas essas coisas. Mas ele conseguiu abandonar tudo isso para trás. E eu sou testemunha disso, do que Deus fez na vida do meu pai. Então, o desapego aos bens materiais, o desapego às pessoas, aos prazeres do mundo, é uma característica dos apóstolos, de Jesus e da igreja. Porque quem não se desapega do mundo, não pode seguir a Jesus. E por que então eu devo contribuir na casa de Deus? Por que eu devo trazer o meu dízimo, a minha oferta? Porque é um mandamento da palavra de Deus, e esse mandamento quebra o poder do apego, da avareza na nossa vida. É o primeiro passo. Aí você fala para mim, Vitor, se eu der minha contribuição na igreja, eu vou deixar de ser uma pessoa avarenta? Não, não necessariamente. Isso tem que continuar. Mas é o primeiro passo. Vai ajudar a quebrar o seu apego. Mas nós temos que continuar. Porque se a gente não estiver disposto a abrir mão de tudo, a gente não é digno de Jesus. E a gente vai negá-lo quando a dificuldade apertar. E o que a gente ganha fazendo isso? O que a gente ganha abrindo mão de tudo nessa vida para servir a Jesus, para seguir a Jesus? A gente ganha recompensas eternas no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. O pastor Rogério falou sobre o apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo tinha? Ele tinha bens materiais ou não? Você já ouviu falar na Bíblia quais eram os bens materiais de Paulo? Pedro? Você não vai ouvir falar. Porque o que eles deixaram para nós não foi uma herança material, não foram riquezas. Eles deixaram uma vida de trabalho para Deus, de serviço na obra de Deus. Porque eles não tinham apego. Quando Jesus disse a Pedro, larga tudo e me segue, ele largou o seu emprego, ele largou a sua família. Não no sentido de abandono, mas ele preferiu seguir a Jesus do que viver uma vida confortável. E nós precisamos estar dispostos a isso também, senão, quando a dificuldade apertar, você vai negar Jesus para não perder seu emprego, você vai negar Jesus para não perder o seu marido ou a sua esposa, você vai negar Jesus para não perder a sua liberdade ou alguma coisa que você valoriza muito. Amém? Quem aqui está disposto a abrir mão de tudo para seguir Jesus? Amém? Hoje você pode dar o primeiro passo, dando uma contribuição na casa do Senhor. Vocês podem ficar de pé, eu vou orar por vocês. E depois você vai levantar a sua mão e os irmãos vão passar recolhendo as contribuições. Senhor Deus, eu oro pela igreja do Senhor aqui reunida, Pai, pedindo ao Senhor que tira todo o apego aos bens materiais, tira todo apego, Senhor, ao trabalho, ao dinheiro, à casa, ao carro. Tira todo o apego, Senhor, aos relacionamentos familiares. Tira todo o apego, Senhor, aos relacionamentos de amigos. Ó Deus, para que tenhamos a disposição de, se for necessário, deixar tudo para seguir Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você pode levantar a sua mão. Os irmãos vão passar recolhendo. Com alegria
seu. Estou aqui pra te ofertar. As suas bênçãos sempre vão me acompanhar. Repreende todo o mal, abre as janelas do céu sobre mim e derrama bênçãos sem fim. Sei que és um Deus fiel, na tua palavra está escrito assim: foi o Senhor quem falou, fazei provar de mim. Aleluias, glória a Deus. Amém. Vamos passar agora para o momento das informações. Quantos acham importante esse momento dos comunicados, das informações? É muito importante realmente, para que a gente consiga se organizar, né? Consiga realmente acompanhar a agenda da igreja, acompanhar quais são os nossos principais propósitos e objetivos também para a semana. Amém? Então, o primeiro aviso aqui fala sobre curso para pais, né? Aqueles pais que querem consagrar os seus filhos. Então, nós temos um curso direcionado para isso. E esse curso acontecerá dia 30 de outubro, será um sábado, das 14 às 18 horas, na Shalom Sede, tá bom? Então, se você realmente quer aí consagrar o seu filho, né, procure mais informações da secretaria para você conseguir participar e fazer esse curso conosco. Pode passar, por favor, o próximo aviso. Encontro com Deus. Quantos já foram ao encontro aqui? Ah, glória a Deus. E como é que é o encontro? Tremendo. Isso mesmo, o encontro é tremendo, gente. É um momento muito abençoado, onde nós aprendemos muito de Deus, aprendemos a confiar mais nele, tá bom? Então, se você ainda não teve essa oportunidade, comece a se organizar, porque nós teremos aí um encontro de 5 a 7 de novembro, tá bom? Então, realmente é um momento muito importante para a nossa caminhada com Deus. Pode passar o próximo aviso. Curso de noivos, nós temos algum noivo aqui? Alguns noivos? Não? Amém. Mas, curso de noivos presencial na Shalom Sede, domingo, em novembro, né, aos domingos, com início aí dia 7 de novembro, das 15h30 às 17h30. Para mais informações e inscrições, entre em contato no telefone da Secretaria da Shalom, ou também, né, pelo WhatsApp, nesse telefone aí. Tá. Esse curso, pessoal, é para quem vai casar até maio de 2022, tá bom? Então, se vocês estão se programando para essa data, então vocês precisam fazer esse curso de noivos. Próximo slide, por favor, próximo aviso. Amém. Antes tem um do Prayer Revival aí? Tem? Então, gente, o Prayer Revival vai ser dia 22, né? 22 de outubro. Mas, se eu não me engano, as inscrições, elas se encerraram, tá? Mas por que eu pedi para falar do Prayer Revival? Justamente por causa que em novembro, 19 e 20 de novembro, nós teremos aí com o pastor Edmilson Moraes, lá de Belém do Pará, e o Danilo Figueira, de Ribeirão Preto, conosco, né, no Revival. Então, se você ainda não se inscreveu, não fique de fora, aproveite esse momento para que você tenha aí realmente a sua fé renovada, você tenha o seu espírito renovado e seja um tempo realmente de renovo espiritual sobre a sua vida. Amém? Amém? Pode passar. Amém. Quantos gostam de um desafio? Quantos gostam de um propósito aqui? Levanta a mão. Só isso? Não, mas são poucas pessoas. Deixa eu perguntar mais uma vez. Quantos gostam de um desafio? Amém. E por que o desafio é importante, gente? Porque quando a gente se desafia, quando a gente define um alvo, estabelece um objetivo, nós temos clareza do que nós queremos alcançar. E quando a gente alcança esse alvo, porque geralmente quando a gente estabelece ele, quando a gente tem claro, a gente vai alcançá-lo. E quando a gente alcança, é um momento de muita vitória, de muita comemoração. Amém? Então gostaria de desafiá-los, né? Esse é um propósito aqui
especificamente para a nossa congregação, para vocês que são membros aqui da Shalom Canaã, que é um propósito aí de 21 dias de jejum e oração. Quantos gostam aqui de orar? Quantos gostam de jejuar? Amém. Isso é muito importante. Isso alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito e faz com que a gente cresça e com que a gente seja fortalecido aí juntamente com Deus. E aí nós estabelecemos alguns alvos, tá? Serão aí 21 dias a partir de amanhã, segunda-feira, mas não é simplesmente, né, um propósito, um jejum sem alvos estabelecidos. Nós estabelecemos aqui alguns alvos. O primeiro, cada um de nós ganharmos uma pessoa até janeiro. Quantos aceitam esse desafio? Quantos querem orar por isso? Amém. Evangelismo no bairro, né? Quantos querem evangelizar aqui no bairro Canaã? Quantos querem ganhar aqui realmente toda essa região para Jesus? Levanta a sua mão, dê um glória a Deus. Ah, mas vocês estão muito desanimados, gente. Quantos querem ganhar o bairro de Canaã em toda a região para Jesus? Dê um glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Gente, isso é cumprir o chamado de Deus, cumprir o propósito de Deus. Para que Deus nos dê estratégias de batalha aí para o crescimento da nossa congregação, né? Também alvos aí para a nossa liderança, fortalecimento e formação de novos líderes, né? Então esse é um momento muito importante para a nossa congregação, para esse tempo aqui, para que a gente tenha líderes maduros, líderes fortes, líderes que estão à frente, conduzindo e trazendo crescimento sobre a nossa congregação. E o último alvo aqui é o alvo da família. Quantos querem? Quantos acreditam na família? Amém. A família é o propósito de Deus. A família é o plano principal de Deus. Então nós precisamos realmente nos desafiarmos e colocar as nossas famílias, não só a minha, mas a minha, a sua e a de todas as pessoas, como alvo de oração. Porque a família, ela é o projeto principal de Deus. E nós temos visto que cada vez mais o inimigo tem se levantado para derrubar as famílias. Amém? Tá. Então, como eu falei, 21 dias de jejum, começando amanhã até o dia 7 de novembro. Amém? Quantos aceitam esse desafio? Quantos se comprometem a realmente, a partir de amanhã, colocar aí esse tempo de jejum e oração diante do Senhor? Amém? E o mais importante, gente, jejum de quê? Nós temos aqui alguns desafios, tá? O que é o nosso desafio, o que é a nossa orientação e a nossa motivação para esse jejum, tá bom? Que você aí realmente escolha 2 delícias, né? Quando a gente fala 2 delícias, são 2 coisas que quando você fica sem, você realmente está sendo desafiado. Então que você tire aí 2 delícias, né, nesses 21 dias, e que além disso, que você possa, pelo menos uma vez por semana, que você retire uma das suas refeições, né, fazendo um jejum, fazendo um desafio ainda maior, para que a gente alcance todos esses alvos. Amém? Quantos têm fé, quantos creem que esses alvos já foram alcançados? Amém. Então hoje, gente, é o primeiro passo, né, e eu quero motivá-los para que a gente realmente entre aí nessa luta, nessa guerra, nessa batalha e nesse desafio, para que a gente alcance cada vez mais o principal propósito de Deus, que é ter mais vidas, que é alcançar mais vidas, que é pregar a palavra de Deus, que é fortalecer as nossas vidas espiritualmente, é realmente abençoar e consagrar e guardar e proteger as nossas famílias, e que cada vez mais o propósito de Deus seja cumprido. Amém? Então quero só fazer uma oração com vocês, né, colocando esse tempo de jejum, para que Deus esteja à nossa frente, Deus esteja conduzindo realmente o nosso coração, para que a gente não se perca, para que a gente não se esmoreça, mas para que a gente continue firmes, continue focados, né, nesses alvos, nesse propósito que nós estabelecemos. Feche os seus olhos, que nós vamos colocar aí diante do Senhor esse tempo de jejum e oração. Amém, Pai, Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor está conosco. Muito obrigado, porque o Senhor, Pai, realmente nos desafia. O Senhor, Pai, nos tira realmente do nosso comodismo. O Senhor nos inquieta a querer cumprir o Teu chamado.
Pai, eu quero entregar diante do Senhor esses 21 dias de oração, 21 dias de jejum, para que nós possamos batalhar para cumprir o Teu chamado. Coloca aqui, Pai, esses alvos, de pelo menos nós ganharmos, cada uma pessoa, até o mês de janeiro de 2022 para o Senhor. Sabemos que isso é muito pouco, frente a tudo que o Senhor já nos deu, mas nós queremos nos desafiar, Pai, a realmente alcançar uma pessoa até o mês de janeiro. Nós oramos ainda, Pai, pelas famílias, que o Senhor esteja abençoando, Pai, guardando, protegendo cada uma das famílias que estão presentes aqui hoje. Pai, que o Senhor realmente proteja esse plano principal que foi a família, que foi criado pelo Senhor. Pai, nós queremos, nesses 21 dias, nos levantarmos e repreender todo principado e potestade que se levanta contra as nossas famílias, Pai. Oramos ainda pelo que o Senhor nos dê cada vez mais estratégias aí de batalha, de guerra, para que nós possamos trazer o crescimento, para que essa congregação, para que cada um dos membros aqui, Pai, realmente receba o crescimento espiritual, mas também o crescimento, Pai, desta congregação, com mais vidas, mais almas, mais pessoas, Pai, entregando o seu coração ao Senhor. Oramos também ainda pela liderança, para que o Senhor esteja cada vez mais protegendo cada uma das lideranças dessa congregação. Pai, o Senhor esteja fortalecendo cada um deles, e o Senhor esteja também preparando novos líderes, Pai, porque nós teremos aqui uma grande colheita, nós teremos um grande momento, Pai, de realmente, de crescimento, de avivamento, e nós precisaremos de líderes, de pessoas capacitadas, de pessoas dispostas, para que a gente, Pai, consiga realmente cuidar de cada uma dessas pessoas. Pai, é assim que nós te clamamos e declaramos a confiança no Senhor, a fé no Senhor, de que esses alvos já foram alcançados e que o Senhor, Pai, já liberou essa bênção sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Bom, gente, antes de finalizar, eu gostaria de ainda dar mais uma oportunidade para você que está aqui hoje pela primeira vez, né, e que você fala assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero entregar o meu coração, eu quero mudar a minha vida, né? Então, se você está aqui hoje pela primeira vez e realmente sente esse desejo no seu coração, fala assim: olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero te convidar, você vir aqui na frente para a gente fazer uma oração. E aí, além dessa oração, eu quero também te dar um presente, te dar ali um livreto, pegar ali, anotar uma anotação com um pedido de oração, para que a gente esteja orando por você. Tem alguém aqui que deseja isso, que tem essa vontade de entregar a sua vida para Jesus? Sim? Se tiver, levanta a sua mão, pode vir aqui na frente. Amém? Amém. Bom, gente, se nós não temos aí ninguém, eu gostaria de encerrar então hoje, finalizar esse culto, mas antes de você ir embora, eu gostaria que você desse aí sobre a vida do seu irmão que está ao seu lado, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, declarando sobre a semana dele, uma semana abençoada, que ele vá com o Senhor Jesus, que ele esteja, realmente sendo aí coberto com as bênçãos do Senhor essa semana, amém? Então, como a gente não pode abraçar, dê uma semana de ânimo, dê uma palavra de ânimo, deseje uma semana aí abençoada para o seu irmão, realmente, e dê um tempo de oração para a vida dele essa semana também, amém? Amém? Você gostaria de vir aqui para receber uma oração? Você está nos visitando? Quer vir aqui para a gente orar com você? Amém? Vamos orar aqui então. Amém, gente. Só mais um minuto, vamos fazer mais uma oração, abençoando aqui a nossa irmã que está nos visitando pela primeira vez. Mas vamos orar aqui por ela, para que Deus realmente esteja com você, tá bom? Acho que esse é uma decisão importante, a gente colocar Deus em primeiro lugar, entregar o nosso coração para Ele. Qual que é o seu nome? Letícia. Amém, Letícia. Vou fazer uma oração por você.
Amém, Pai. Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti pela vida da Letícia. Nós entregamos diante do Senhor, Pai, essa tomada de decisão, de entregar a vida ao Senhor, de caminhar com o Senhor. Sabemos o quão importante isso é para o primeiro passo, para que ela alcance aí, Pai, realmente a plenitude juntamente com o Senhor. Envolve ela com Teu amor, envolve ela com a Tua graça, envolve ela com a Tua alegria, Pai, e enche o coração dela cada vez mais, Pai, com Teu amor. Vem agora enchendo ela, Pai, a sua casa, a sua família, todas as áreas da sua vida sejam preenchidas com o Teu amor, Pai. É assim que nós te pedimos, é assim que nós clamamos ao Senhor pela vida da Letícia. Amém? Amém, Letícia. E quando a gente tem um momento que quando a gente ora, a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós entendemos que além de nós termos a nossa família, né, lá na sua casa, mas nós ganhamos também uma nova família. O que isso quer dizer? Pessoas que estão dispostas a cuidar de você, a ter um tempo de oração com você, a fazer uma visita para você. E aí eu quero te apresentar também essa família. Você pode olhar para trás um pouquinho? Então é uma alegria ter você conosco. Seja bem-vinda aí à família de Deus, amém? E aí eu quero te pedir mais 5 minutinhos para acompanhar a Paula, essa moça bonita aqui, tá bom? Amém, gente, Deus abençoe, uma semana abençoada, né? E que esse desafio de 21 dias seja para a gente alcançar aí todos os nossos alvos, amém? Deus abençoe cada um de vocês.